Boa tarde a todos. Eu queria, em nome do Arquivo Geral da Cidade, agradecer a presença de vocês. Hoje, para nós, é uma mesa bastante esperada. A mesa de hoje, as 2 semanas que se passaram e as 2 próximas semanas fazem parte de uma comemoração dos 125 anos do Arquivo Geral da Cidade. Nós temos ficado muito contentes com a acolhida que a comunidade arquivística, os pesquisadores, os historiadores têm dado às palestras que têm ocorrido aqui no arquivo. Para nós é um fôlego, é uma hora de parar e pensar e planejar os próximos 125 anos. E gostaria de dizer que todas as palestras estão sendo gravadas e vão ser colocadas no canal do YouTube do arquivo. E a programação está completa no site, no Facebook, então apareçam mais vezes, para nós vai ser um prazer. Eu vou chamar o professor Sérgio Lima, que vai compor a mesa. Muito obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Queria agradecer ao convite da Beatriz para mediar essa mesa, importante, nessa época de arquivos líquidos, de tempos líquidos, Então, o momento é bastante propício para a gente estar aqui discutindo a questão da gestão e preservação digital. Espero que todos aproveitem e tenhamos uma boa tarde. Para compor a mesa, eu vou convidar o professor Daniel Flores, por favor. E a professora Natália Torinoli, por favor. Você prefere falar aí? Então, vamos começar com o professor Daniel. Deixa eu fazer uma pequena apresentação. Ele é arquivista, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em organização de arquivos pela USP. Ele tem mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade de Santa Maria também, doutorado em Metodologias e Linhas de Investigação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de Salamanca e foi revalidado pelo IBICT aqui no Brasil, no título de doutor, líder de vários grupos de pesquisa, membro da Câmara Técnica do CONAC de Documentos Eletrônicos e atualmente professor associado do Departamento de Ciência da Informação da UF. Então, com a palavra, o professor Daniel Flores. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. O tema é um tema que a gente vem explorando sistematicamente, gestão e preservação de documentos digitais. E aí a minha ideia de dialogar com vocês agora de tarde, o tempo que eu tenho, Sérgio, é de 30 minutos. A ideia de dialogar com vocês é como que a gente vai manter autênticas as fontes primárias digitais. É um grande problema. E aí, quando me surgiu o tema, eu pensei, eu vou focar na questão de requisitos, eu vou focar na questão de metadados, eu poderia ter várias abordagens para tentar trabalhar a manutenção da autenticidade. E até porque a Natália vai trabalhar depois questões bem troncais, bem cernes em relação à autenticidade, em relação à diplomática. Eu disse, não, eu vou direto à cadeia de custódia. Meu foco vai ser trabalhar esse. Então, pode ir passando para mim, passe inclusive mais um slide. Cadeia de custódia, ele é um referencial já bastante conhecido na arquivologia. Ele é um referencial de 1922 de Jenkinson. Ele estava esquecido, ele estava quieto, guardado esse referencial, esse conhecimento, exatamente pela ideia de que, com o documento analógico, a cadeia de custódia vinha funcionando de uma maneira muito tranquila. Nós produzíamos documentos analógicos, esses documentos eram depositados em arquivos intermediários e, num determinado momento, eles chegavam ao arquivo permanente, à instituição arquivística, a custodiadora. No documento digital isso não está acontecendo mais. Esse é o grande problema. Nós estamos enfrentando problemas muito sérios de custódia de documentos digitais. Eu estava conversando aqui com os colegas antes de iniciar a fala, que nós já temos um diagnóstico de um tribunal de justiça em que
não só os servidores, mas os cidadãos, eles já não buscam mais documentos no arquivo. Procurar, por exemplo, registro de entrada e saída, de ponto. Eles já não buscam mais esse registro no arquivo, porque o arquivo não tem essa informação, porque o arquivo não está recebendo custódia, ele não está recolhendo mais esses documentos. Essa é uma pergunta que eu vou fazer depois, no meio da minha apresentação lá. Se vocês, instituições arquivísticas, vocês estão recebendo custódia de documentos digitais? Eu imagino que na maioria dos casos vai ser não. Estou só antecipando uma pergunta. Isso está acontecendo, isso tem sido diagnóstico firme. Tá? Então, o que está acontecendo? Essa custódia ela está sendo rompida. Ela está sendo mantida num setor, numa unidade, num órgão que não é capaz, que não é competente para manter custódia de documentos arquivísticos. Por mais que eu tenha competência para cuidar de digital, de objeto digital, e eu tenho formação para isso, o profissional de TI tem formação para isso, mas ele não tem formação para cuidar de custódia arquivística. Essa é a ideia da gente poder falar da cadeia de custódia arquivística. Tem esse referencial, cadeia de custódia no direito. Ele é um referencial consolidado. Inclusive tem uma discussão no Tribunal de Justiça de um ex-governador de estado, condenado já em primeira instância, que está recorrendo, argumentando cadeia de custódia, quebra de cadeia de custódia na prova. Mas aí, olhem, o argumento dele não foi exatamente a cadeia de custódia arquivística, foi a cadeia de custódia teoria do direito. Elas se perpassam. Quando a gente for olhar o conceito de cadeia de custódia, tanto do direito, quanto na arquivologia, quanto na informática, elas se perpassam, os conceitos se perpassam. A ideia da cadeia de custódia na arquivologia, ela está tanto ligada à questão dessa trilha que demonstra a sucessão das entidades, das custodiadoras, como ela também está ligada a uma ideia de proteção, tá? De cuidado, de manter esse documento, arquivisticamente cuidar. Eu não posso perder o direito de proteger esse documento e largar esse documento para uma outra unidade que não tenha formação, que não tenha o perfil próprio. É uma quebra de cadeia de custódia fazer um recolhimento de um documento digital para um setor de TI, porque não tem expertise, porque não tem o know-how específico. Então esse documento tinha que estar especificamente no setor de arquivo, com pessoas de arquivo. E quando eu falo essa custódia, não estou falando exatamente a custódia de deter o objeto digital, é poder emanar política, é poder ter o poder de emanar política, é poder ter o poder, por exemplo, de um sistema que está produzindo documentos digitais na administração pública brasileira, como o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, mas que os setores de arquivo não têm poder de emanação de política naquele sistema. Sequer a área de arquivo, ela tem um login root, um login com uma prioridade alta. Ela não tem o poder de olhar o que está sendo produzido. Ela não tem poder nenhum. Ela não consegue verificar o que é produzido, ela não consegue verificar metadados, ela não tem inferência nenhuma quase que sobre aquele sistema. Isso é uma quebra de cadeia de custódia. Então, olha, a ideia da cadeia de custódia ela é muito mais conceitual, menos procedimental e menos técnica. Está ligada à questão de direito, de cuidar, de posse, de administração e de inferir requisitos e princípios arquivísticos. Manter organicidade, manter preservação, manter classificação, relação do vínculo arquivístico, navegação multinível e assim por diante. Pode passar também, por favor. A cadeia de preservação é diferente. Cadeia de preservação ela é mais procedimental, ela é mais técnica. A cadeia de preservação ela tem inclusive um modelo, Chain of Preservation Model. Foi criada, o Copy Model foi criado pelo Interpares. Interpares criou um modelo com requisitos funcionais e não funcionais, exatamente para documentar o que acontece no andamento do ciclo de vida dos documentos arquivísticos. Então, quando ele foi produzido, em que computador ele foi produzido? Em que MAC address? Qual era o IP? Quais foram os metadados que ele recebeu? Quando ele foi transferido para o arquivo intermediário, quem fez essa transferência? Quem documentou essa transferência?
Cadê o termo de transferência? Está documentado? Na cadeia de preservação. Quando ele foi recolhido, não houve ruptura? Olhe, se houver ruptura, é uma janela problemática que quebra a cadeia de custódia. E a autenticidade está comprometida exatamente nesse momento. No documento analógico, não era tão importante essa manutenção da cadeia de custódia, porque o documento analógico, o documento papel, ele tem forma fixa implícita. Tem conteúdo estável implícito, tem preservação implícita. Qualquer adulteração que eu faça naquele suporte, eu tenho como tentar rastrear alguma adulteração, e ele tem elementos muito mais factíveis para análise. Uma análise de fibra, de carbono, etc, etc, etc. Eu não tenho isso no digital. Definitivamente eu não tenho. Eu consigo adulterar hoje um banco de dados e eu não deixo trilha nenhuma para vocês. Não, mas tem trilha. A trilha está no banco de dados. Se eu sou o DBA, se eu sou o administrador do banco de dados, eu mexo no banco de dados e eu mexo na trilha do banco de dados também. Tá? Então não existe nada procedimental. É claro que eu poderia tentar criar algumas alternativas. É claro que nós conseguiríamos, em nível de TI, não, eu vou criar uma metodologia aqui. Eu vou separar. Vou ter um DBA que vai cuidar dos documentos e eu vou ter um outro DBA que vai cuidar da trilha. Isso é empirismo, né, gente? Eu estou criando, estou inventando em casa, eu estou tentando criar um modelo aqui na minha casa, no meu arquivo municipal, para algo que já foi criado. Para um modelo que já foi pensado, para um modelo que já foi implementado, que já virou norma internacional, que já obedece cadeia de custódia, que já tem andamento, que já tem as 3 entidades externas, a de produção e manutenção, a de preservação e a de acesso. A primeira entidade está no ambiente de gestão de documentos, e as 2 seguintes entidades do modelo internacional, que é a preservação e que o acesso, elas estão juntas, estão no segundo ambiente. Então nós estamos falando de 2 grandes ambientes: ambiente de gestão e ambiente de preservação. Epistema. Tá? São epistemes claros. Nós temos epistemes claros de produção, manutenção, gestão, e episteme claro de preservação. Não faz parte do episteme de preservação a avaliação de documentos. Não faz, tanto que vários países criminalizaram a eliminação de documentos de caráter permanente, porque não faz parte da episteme. Faz parte de qual episteme? Da episteme de gestão. Ali sim existe avaliação. É por isso que esses documentos têm que ser separados. Por isso que existe a seleção de documentos. Avaliação e seleção de documentos. Por isso que eu não posso fragilizar um documento de caráter permanente mantendo no ambiente de gestão. Por isso que o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, induz o servidor ao acometimento de crime, porque ele não recolhe, porque ele não arquiva, porque ele mantém esses documentos no episteme de gestão, que permite classificar, tramitar, avaliar, eliminar. A mera permissão é uma indução ao acometimento de crime, é fragilizar, é um ambiente fragilizatório. Não vou ficar tentando criar um cenário que já foi criado, que já foi especificado, que já foi criado. Então, esse é o outro conceito, conceito de cadeia de preservação. Por isso que eu precisava distinguir com vocês. Custódia, muito mais protecionista, de cuidado, de manter, é jurídico, é conceitual. Cadeia de preservação procedimental, visa documentar. Se vocês puderem levar para as gestões de vocês, levem o conceito da cadeia de custódia. Se vocês tiverem que dialogar com um profissional técnico para documentar o que acontece, tratem da cadeia de preservação procedimental, para a área de arquivo, para a área de TI. Pode passar também. A cadeia de preservação, gente, ela está muito bem documentada nesses 2 documentos do Interpares. Foram traduzidos ao português do Brasil, diretrizes do produtor, diretrizes do preservador. Está lá no Arquivo Nacional, é um documento do Interpares, está traduzido em vários idiomas, está lá no espanhol, a ARN, Arquivo Nacional do México, disponibilizou, está traduzido também para francês. Então, são 2 documentos importantes e que manifestam epistemes também, epistemes de gestão, epistemes de preservação, ambiente de gestão, ambiente de preservação. Pode passar também.
esses são os dois modelos, esses são os dois ambientes, cadeia de custódia, cadeia de preservação. Primeiro, conceitual, segundo, técnico e procedimental. Pode passar também. Aí é para mostrar para vocês que essa discussão vem acontecendo no nosso cenário. Recém há pouco eu falei para vocês, esse é o meu copo, né? Recém há pouco eu falei para vocês que já teve esse caso no Tribunal da Justiça e que um ex-governador, com uma condenação em primeiro grau, em primeira instância, fez argumentação de quebra de cadeia de custódia. Aí é um outro texto também do Stapanovski negando o quê? A fonte de prova de um e-mail, que o e-mail por si só, ele enquanto objeto, ele não tem cadeia de custódia. Ele pode ter sido adulterado. Mesmo que eu pegue esse e-mail e imprima, quem disse que na hora de imprimir eu não adulterei? Ele não tem princípio de não repúdio. Tá? Ele não é com aquele documento em papel que eu era objeto de uma sindicância dentro de uma universidade. Esse era o processo, com a capa de processo, imperativo jurídico, né? Eu tirava uma cópia desse processo e levava para casa, eu tinha uma crença de que eu tinha uma certa preservação. Por quê? Porque eu tinha a forma fixa daquele documento, o conteúdo estável, a assinatura, o desenho. No digital não adianta eu vir no banco de dados que está o mesmo processo que eu fui objeto e exportar via um comando SQL para um pendrive. Porque eu posso mudar tudo, absolutamente tudo. Eu posso mudar a cara, eu posso mudar tudo. Então ele não tem um princípio de segurança. Isso é que a gente tem que chamar os nossos gestores, que eles estão colocando nós em insegurança jurídica e a eles próprios. Porque tem muito gestor achando que pode botar o SEI na sua instituição, que pode botar um sistema que não é seguro, por quê? Só vai imputar no cidadão, só vai imputar no gestor. Só vai imputar no cidadão e no servidor da casa. Não, imputa ele mesmo também. Não adianta ele levar a cópia desses documentos para casa, porque não tem valor. E porque não ficam rastros no meio do caminho do documento digital. Não